Olá, meus amados irmãos. Olá, minhas amadas irmãs. Graça e paz a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, igreja, povo abençoado, eis-me aqui, meus irmãos, para compartilhar com vocês o nosso 28º dia de um propósito de 40 dias. 28º dia. É uma vida com propósito, meu irmão. Uma vida com propósito. Glória a Deus. E o tema de hoje, meus irmãos, é: isso leva tempo. Tudo na vida leva um tempo para se conquistar, para se aprender, para se fazer. Eclesiastes, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 nos diz: tudo na terra tem o seu próprio tempo, sua própria estação. Em Filipenses, Paulo nos diz, lá no capítulo 1, no versículo 6, nos diz: e eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Glória a Deus. Meus irmãos, o nosso 28º dia vai falar de tempo. Sabe por que não existe, meu irmão, atalhos para chegar à maturidade? Não existe atalhos. Precisamos de vários anos para chegar à idade adulta. E é necessário toda uma estação para que uma fruta cresça e amadureça, não é verdade? O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ter apressado. O crescimento espiritual, meu irmão, assim como o físico, requer tempo. Requer tempo. Você tenta amadurecer rapidamente um fruto, ele perde o sabor. Nos Estados Unidos, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, a fim de que não fiquem machucados durante o transporte até o verajista ali, né? Então, antes de vendidos, os tomates verdes são vaporizados com CO2, o que os torna vermelhos instantaneamente. Tomates vaporizados são comestíveis, mas não são páreo para o sabor de um tomate deixado para maturizar lentamente no pé. Enquanto nós nos preocupamos em crescer rapidamente, Deus se preocupa em que cresçamos fortes. Deus vê a nossa vida desde a eternidade e para a eternidade, meu irmão. Então nunca está com pressa. Deus nunca está com pressa. No instante em que você se abre para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode imaginar que já entregou toda a sua vida a Ele, mas a verdade é que há uma grande parte dela da qual você nem tem conhecimento, que só pode dar a Deus o tanto que compreende naquele momento. Está ótimo, uma vez que Cristo tenha uma cabeça de praia, Ele começa a campanha para conquistar mais e mais territórios, até que sua vida seja completamente dele. Existirão lutas, existirão batalhas, mas as vitórias é certas. Deus prometeu que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la, né? Discipulados é o processo no qual se torna a forma de Cristo. A Bíblia diz: a fim de que o corpo todo seja edificado, até chegar o tempo em que
a unidade de fé em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcancemos a verdade, a verdadeira maturidade. Aquela medida de desenvolvimento explícita na expressão, a plenitude de Cristo, torna-se semelhante a Cristo. Esse é o destino final, meu irmão. Mas a jornada durante toda a vida. Até aqui, vimos que essa jornada envolve acreditar pela adoração, pertencer pela comunhão e transformar-se pelo discipulado. Deus quer que todos os dias você se torne mais parecido com Ele. Você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Meus irmãos, hoje somos obcecados por velocidades, mas Deus se interessa mais por força e estabilidade do que rapidez. Queremos o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Queremos um sermão, um seminário, uma experiência que renove instantaneamente todos os problemas, retire todas as tentações e nos alivie de toda dor. Mas a verdadeira maturidade nunca chega depois de uma única experiência, pois mais que seja poderosa ou emocionante, crescer é um processo gradual. A Bíblia diz: nossa vida vai se tornando gradualmente mais brilhante e mais bonita à medida de que entrar nela e nos tornarmos semelhantes a Ele. Por que demorar tanto tempo, meu irmão? Por que demorar tanto tempo? Embora Deus possa transformar-nos instantaneamente, Ele escolheu nos desenvolver vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento dos seus discípulos, assim como Deus permitiu que aqueles israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos, para que eles não fossem subjugados. Ele prefere trabalhar gradualmente em nossas vidas, meu irmão. Por que levamos tanto tempo para mudar, para crescer? Existem várias razões. Aprendemos lentamente. É comum, meu irmão, termos de aprender uma lição 40 ou 50 vezes para realmente captá-la. O problema se repete periodicamente e pensamos de novo. Não, de novo não. Eu já aprendi isso, mas Deus é quem de fato sabe o que precisamos. A história de Israel demonstra qual depressa nós esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de reiteradas explicações. Temos muito a desaprender. Temos muito a desaprender, meu irmão. Muitas pessoas vão ao psicólogo com um problema pessoal ou relacional, né? Que levou anos para se desenvolver e dizem: preciso que você dê um jeito em mim. Tem uma hora, ingenuamente esperam uma solução rápida para uma dificuldade, uma dificuldade enraizada há anos. Aí chega lá no psicólogo e fala: tem uma hora para mim aí. Como a maioria dos nossos problemas, em todos os nossos hábitos ruins, não se desenvolvem da noite para o dia. Não tem cabimento esperar que desapareça imediatamente. Não há pílula, oração ou teoria que disfarce instantaneamente os danos de muitos anos. É necessário, meu irmão, o trabalho duro de iluminação e substituição. A Bíblia chama isso de despir-se.
do velho homem e revestir-se do novo homem, ainda que tenha recebido uma natureza inteiramente nova. No momento da conversão, você ainda preserva os velhos hábitos, padrões e práticas que precisam ser alinhados e substituídos. Temos medo de humildemente encarar a verdade sobre nós. Temos medo. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas que com frequência nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo de que poderíamos descobrir se encarecêssemos honestamente os defeitos do nosso caráter, nos mantém aprisionados, negando a realidade somente quando, meu irmão, se permitir que Deus brilhe a luz da sua verdade sobre nossas falhas, sobre nossas faltas, sobre nossos fracassos, sobre nossos traumas, é que poderemos começar a trabalhar neles. É por isso, meu irmão, que não podemos crescer sem uma postura de humildade, sem uma disposta para instrução. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudança, não existe mudança sem medo ou perdas, e não há perda sem dor. Toda mudança envolve perda de algum tipo. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Tememos essas perdas, mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, pois como um par de sapatos usados eram ao menor confortáveis e conhecidos. Não raro as pessoas formam sua identidade em torno dos seus efeitos. Dizemos, é bem o meu jeito de ser, e é desse jeito que eu sou. A preocupação inconsciente é que se eu me livrar do meu hábito, minha dor ou minha inibição, em quem me tornarei? Esse medo pode certamente, meu irmão, retardar seu crescimento. Olha, hábitos que levam tempo para se desenvolver. Lembre-se, meu irmão, de que seu caráter é a soma total dos seus hábitos. Você não pode se dizer gentil, a menos que seja habitualmente gentil. Você demonstra gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que é íntegro, a menos que tenha hábito de ser honesto. O marido fiel, a mulher, a maior parte do tempo, não é de modo algum fiel. Seus hábitos definem seu caráter. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos de caráter, semelhante a de Cristo: praticá-lo. É isso que leva tempo, meu irmão. Não existem hábitos instantâneos. Paulo exortou em Timóteo: pratique essas coisas, dedique sua vida a elas, para que todos possam ver seu progresso. Com tempo de prática, você fica bem, você fica bom em qualquer coisa. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são, em geral, chamados de disciplinas espirituais. E existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las. Por exemplo, Apêndice 2 é uma lista de livros recomendados para o crescimento espiritual. Ei, não se apresse. Não se apresse. À medida que você cresce em direção à maturidade espiritual, existem várias formas de cooperar com Deus durante esse processo. Creia que Deus está operando. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. Sabe por quê? O crescimento espiritual é um trabalho, às vezes, tedioso, que progride
um passo por vez. Conte com uma melhora gradual. A Bíblia diz: tudo na terra tem seu próprio tempo, a sua própria estação. Na vida espiritual também existem estações. Às vezes você terá uma curta e intensa explosão de crescimento. Estação de primavera, seguida por um período de estabilidade e provações, outono e inverno. E quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar, miraculosamente, não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta vier por meio de uma mudança gradual. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme desgastará a mais dura rocha e transformará penhascos gigantes em seixos. Com o tempo, meu irmão, um pequeno broto pode se transformar em por exemplo, uma sequoia gigante com mais de 100 metros de altura. Sequoia. Mantenha um caderno ou um diário com as lições aprendidas. Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas de um registro do que você aprendeu. Anote o discernimento, as lições de vida que Deus lhe ensina sobre ele, sobre você, sobre a vida, sobre relacionamento, sobre tudo. E o mais, registre-os para que você possa revisá-lo, relembrá-lo e passá-lo para a próxima geração. As razões pela qual devemos repreender as lições é que esquecemos. Reler seu diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto desnecessário, meu irmão. A Bíblia diz: é crucial que prestemos muita atenção no que ouvimos, de modo que não nos desviemos. Seja paciente com Deus e consigo mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados. Quando Deus não está, talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo na vida. Meu irmão, não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-los para a sua função na eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos de como Deus usa longos processos para desenvolver o caráter, especialmente nos líderes. Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 no deserto. Por 600 dias, ficou esperando e matutando. Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo: ainda não. Ao contrário dos títulos de livros populares, não existem passos fáceis para a maturidade ou o segredo da santidade instantânea, meu irmão. Quando Deus quer fazer algo, Ele faz da noite para o dia. Mas quando quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas através de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselhou: não tendes se desviar de nada prematuramente. Deixe as coisas acontecerem para que vocês se tornem maduros e desenvolvidos. Não desanimem, meus irmãos. Não desanimem. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe disse: essas coisas que planejei não acontecerão, porém imediatamente, devagar, firmemente e com certeza, vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nenhum dia atrasado.
O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se de que quando você já passou, não de quanto terá que passar. Você não está onde quer, mas também não está onde costumava estar. Anos atrás, alguns americanos usavam um broche com a letra Peace Dancianden. Peace Dancianden. Significa, por favor, sejam pacientes. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você. Então, continue em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Até mesmo a lesma alcançou a arca, porque ela perseverou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. 28º dia de uma vida com propósito. Pensando no seu propósito. Pensando no meu propósito. Meu irmão, maravilhoso. Maravilhoso tema. Não desanimes, tá bom? Continue firme. Quero deixar um tema para os irmãos refletir. Não existem atalhos para chegar à maturidade. E o versículo para os irmãos memorizar se encontra em Filipenses 1, versículo 6, que diz: Deus começou a fazer uma boa obra em vocês, e tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluída, quando Jesus Cristo voltar outra vez. E a pergunta para meditar é essa: em qual área de meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Medita, memoriza, reflete. Amém, meu irmão? Esse foi o nosso 28º dia de uma vida com propósito. Meus irmãos, continue firme, tá bom? Não desanime, continue firme, seja paciente, mantenha um caderno como seu diário, não se apresse, tá bom? Creia em Deus, Deus está operando. Deus está operando em sua vida, um milagre, tá bom? Cria hábito de desenvolver espiritualmente, tá bom? Cresce. Eu sei, é doloroso, mas busca crescimento espiritual, tá bom? Seja humilde, tá bom? Você tem muito a aprender. Nós temos muito a aprender, tá bom? Vamos aprender lentamente. Por que demora para você se aperfeiçoar? Então tenha paciência. Tenha paciência. Amém, meu irmão? Não existe atalhos. Não existe atalhos. Isso leva tempo, mas continue firme. Tudo na terra tem seu próprio tempo. Tudo na terra tem a sua própria estação. Então, tenha certeza de que Deus começou a boa obra em você. Ele vai terminar. Você vai crescer na graça. A sua tarefa vai estar finalmente terminada com Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, meu irmão. A paz do Senhor a todos. Não esqueçam, meus amados, deixe o seu gostei no vídeo. Amém? Compartilhe, comentem à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva no canal. Você que não é inscrito, seja bem-vindo. Glória a Deus. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele a qual nos ofendeu. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, porque é teu todo o reino, toda a glória, para todo sempre. Amém. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.